É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E foi o que o presbítero José falou: o mundo está tão conturbado, e a gente presencia cada coisa, violência, desmando, e isso às vezes entristece o nosso coração, porque como ser humano a gente vivencia e verifica e participa das coisas que acontecem. Muitas vezes a gente questiona, eu pelo menos questiono às vezes, cada um reage de uma maneira diferente às dificuldades, mas quando você lê a palavra do Senhor, ela nos traz o refrigério, nos fortalece e nos dá paz. Então por isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13. Esse capítulo 13 que nos traz algumas reflexões, eu não vou ler de tudo, mas eu queria me atentar somente a uma parte que fala de uma parábola, está no versículo 6 ao versículo 9. Para a gente entender um pouquinho do contexto, Jesus estava debatendo e falando aos fariseus, e no capítulo 13 aparecem outras parábolas que falam sobre o reino, fala sobre a figueira infrutífera, fala sobre uma mulher que estava possuída pelo espírito de doença, fala do reino, uma parábola que ele assemelha o reino de Deus um grão de mostarda, assemelha também o reino de Deus ao fermento, e assemelha também o reino de Deus à porta estreita. Mas eu gostaria de deixar, onde a gente vai nos ater e a gente vai meditar, principalmente na parábola da figueira infrutífera. Glórias a Deus. Amém. A palavra do Senhor fala então assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estudo. Se vier a dar frutos, bem está; se não, mandarás cortá-la. Amém? Glórias a Deus. A gente para analisar essa parábola. Às vezes é uma parábola dura, principalmente no encerramento do versículo 9: mandarás cortá-la. Glória a Deus. Aí a gente começa a começar a analisar e fazer um paralelo às nossas vidas. E a gente começa a entender que tipo de figueira nós somos. Aquelas que dá fruto? Ou aquelas que inutilmente estão somente tomando espaço na terra? Podemos estar dentro da igreja constantemente, mas não estamos dando fruto. Mas aí a gente começa a analisar a misericórdia de Deus, porque simplesmente se fosse pela justiça, né, não dá fruto, tira, joga fora, corta. Mas olha, Deus falando, Jesus falando: não, vamos dar mais, vamos dar uma oportunidade. Faz 3 anos que eu venho aqui, olho, e todo ano um fruto, não dá nada. Para que serve? Mas a misericórdia de Deus nos alcança. Ele acredita em mim, ele acredita em você, acredita em cada um que está aqui.
É a palavra do Senhor que transforma, é a palavra do Senhor que redime, é a palavra do Senhor que vai modificar. Eu gosto muito de usar uma frase que arrependimento é igual a mudança. Eu uso muito isso aí quando a gente faz a administração do cursinho de batismo, que eu sempre friso para as pessoas que eu tive a oportunidade de ministrar. Se não tiver mudança na nossa vida, não tem arrependimento. Senão é simplesmente o quê? Um oba-oba. É simplesmente um impulso momentâneo. Continuamos fazendo as mesmas coisas que a gente fazia no passado. Continuamos tendo os mesmos gostos que a gente tinha no passado. Continuamos tendo as mesmas atitudes que tínhamos no passado, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando aqui em comunhão. Precisamos ser transformados constantemente. A gente pega esse título do capítulo 13 e fala sobre o arrependimento. Irmãos, a gente está realmente arrependido. Estamos querendo mudar e transformar a nossa vida, deixar o Evangelho, deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar, nos transformar, nos alimentar, nos conduzir. Ou a gente simplesmente quer uma paz, uma tranquilidade momentânea. Não, eu vou buscar Deus porque eu sei que vai me abençoar. Vai se abençoar, mas no tempo dele. Ele é o único que conhece os nossos corações. Ele precisa te transformar, ele precisa me transformar. Eu preciso ser modificado. Comecei a ler um pouquinho isso aqui e falar, Senhor, eu venho na tua casa há muitos anos, sim. Tenho até uma posição eclesiástica, sim. Mas eu preciso ser modificado, eu preciso ser transformado, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais da Tua palavra, eu preciso mais do Teu amor, e principalmente eu preciso mais dos anos da Tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me ajude. Quando o proprietário fala assim, vamos cortar, essa árvore não serve mais para nada. Aí a gente para analisar, poxa vida, qual é o objetivo principal da figueira? Qual o principal? Qual o objetivo? Dar frutos. A figueira não está lá para criar galhos, sombra, não, ela está para dar fruto. E aqui a gente traça um paralelo a João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor e nós o resto os ramos. Tem um paralelo. A modificação, a transformação de Deus dentro das nossas vidas, no nosso coração, aquilo que Ele imputa dentro dos nossos corações, tem que ser completa. Não é pela metade. Não. Não é porque eu venho aqui toda quinta, todo domingo. Mas se eu não tiver a total convicção que eu estou aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, nada disso tem valor. Eu não quero viver de aparência. Graças a Deus. Tem um louvor que fala, Senhor, eu não quero viver de aparência, eu quero viver o quê? A Tua palavra. Eu quero viver a presença do Senhor na minha vida constantemente, para que eu possa refletir através das minhas atitudes, do meu comportamento pessoal, familiar e dentro da igreja. A igreja está doente, irmãos. A gente para analisar, o mundo está doente e essa doença está contaminando a igreja. Alguns ministérios só estão preocupados em crescer. Ou, vamos mudar a palavra, o verbo? Inchar. Você vê ministérios muito visivelmente assim, muito bonitos. Tem estrutura, tem membros, tem dinheiro, tem, às vezes, palavras, sim, tem palavra. Mas só que vai chegar aquele dia que o Senhor vai falar: aparta-se de mim, que eu não te conheço. Mas, Senhor, no Teu nome eu expulsei demônios, no Teu nome eu preguei, no Teu nome eu orei. E o Senhor vai reforçar:
afasta de mim, que eu não te conheço. Infelizmente, muitas pessoas só estão atrás do glamour, da tapinha nas costas. Eu vou chamar aquela pessoa de pregador que vai encher. Vai que ele revela, ele é profeta? Pode até ser. Deus usa, mas o objetivo não é esse. Nosso objetivo é a graça, nosso objetivo é o amor de Deus, nosso objetivo é a vida eterna. No comecinho aqui, os fariseus questionam, porque fala o seguinte, naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo seu sangue Pilatos misturara os sacrifícios que os mesmos realizavam. Aí começaram a questionar Jesus. Jesus pegou e falou, mais embaixo, para analisar, quem é mais pecador? Todos somos pecadores. Teve um acidente, e morreram 18 pessoas. Aquelas pessoas que morreram eram iguais ao hospital, ou fazendo ofertas ao Senhor. Todos eram pecadores do mesmo jeito. Isso nos remete ao quê? Que nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento. Nós sabemos onde a gente erra. O Espírito Santo de Deus nos fala, Wilson, você está errando nisso. Isso é pecado, isso não pode. Às vezes a minha arrogância, mas encontra. Não, ele aponta, ele fala, aquilo incomoda. Glória a Deus. E nós temos a obrigação de falar, isso eu não posso fazer. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que é pecado. Se mentir é pecado. Conduta pessoal, conduta profissional, conduta como marido, conduta como homem, conduta como cristão. Senhor, me ajuda. Amém. No versículo 8, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda mais um ano, até que eu escave ao redor dela e me ponha estrume. Esse tratamento dessa figueira é semelhante às nossas vidas. Às vezes existe um tratar de Deus que a gente precisa ser separado. Às vezes dói na hora que a gente começa a separar, escavar, tirar as impurezas, as ervas daninhas, tirar as coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Às vezes até dói. Quando passa um enxadeco assim embaixo, pega na raiz, corta, é doloroso, mas é necessário. A gente às vezes tem que passar por isso. Ninguém quer passar pelo deserto, mas às vezes é preciso passar pelo deserto. Ninguém quer ser podado e moldado pelo Senhor, mas às vezes é necessário fazer isso. Qual é a necessidade de começar a cavar e tirar as impurezas? Para quê? Para poder jogar o adubo? Aqui, ó. Qual é o melhor adubo que tem aqui, ó? A palavra de Deus. E para a gente poder ser adubado com a palavra de Deus, nós temos que estar com um coração, ter uma coisa limpa, onde possa fazer efeito. É igual a terra ao redor da árvore, tem que ser limpa, tem que tirar. Qual é o objetivo de a gente cavar a terra? Arejar. Às vezes a terra está tão seca e tão dura que mesmo você jogando água, não penetra. Aí é obrigado o quê? Cortar, fofar para a terra, adubar, através da palavra de Deus. Nós precisamos ser moldados e adubados constantemente. Eu preciso, não sei, cada um analisa a sua vida. Eu preciso ser constantemente, ser moldado, ser cortado, para poder dar frutos. Glória a Deus. E quando a gente começar a dar frutos, aí a gente vai para João 15. A gente tem que ser limpado, cortado, para quê? Para dar mais frutos, constantemente. É tão fácil. Às vezes a gente quer ficar naquela zona de conforto. Pô, mas está tão bom aqui. Pô, deixa eu ver uma árvorezinha aqui, ó. Na minha zona de conforto eu cresci um pouco, estou dando sombra. De vez em quando dá algum frutozinho pequeno. Mas não é isso que Deus quer para mim e nem para a tua vida. Glória a Deus. Deus
Deus. Mas a justiça do Senhor, ela é fantástica. A misericórdia do Senhor também. Porque se fosse simplesmente, não tem mais solução, não tem mais objetivo. Foi lá em busca dele, quer resgatar. Ele vai dar mais uma chance. Mas faz 3 anos, faz 10 anos, 15 anos que eu estou aqui na mesma coisa e não estou dando frutos. Mais um ano. Eu vou cuidar de você. Jesus está falando, eu vou cuidar de você, eu vou te orientar, eu vou abrir seu coração, eu vou te moldar, vou te transformar. E essa mudança não é rápida, às vezes é demorada. São fases da nossa vida que a gente tem que passar. Quem não é imediatista? Eu sou. Como eu gostaria de fazer as coisas assim, ó, deu tudo certo, ó, Senhor, abençoa, muito obrigado, deu certo. Não, você vai falar, ó, no meu tempo eu vou abençoar e fazer da minha maneira, porque você vai dar valor, porque eu vou dar valor, passar para saber, entender as dificuldades que a gente tem que passar. Tudo na vida é assim, tudo na vida. E se tudo isso não der certo? Aí, infelizmente, mandará se cortado. Por quê? Porque vai vir alguém. Irmãos, se eu não fizer a obra, Deus é com outro. Se o pastor Miguel não fizer a obra, vai vir outro. Se o presbítero Luiz não fizer a obra de Deus, não se preocupa. Deus capacita qualquer um e vai colocar no lugar deles. E vai fazer, talvez, muito melhor do que eles. Mesmo que eles se esforçam. Mesmo que eu me esforcei. Não tem problema, não é porque eu não estou aqui que a igreja vai fechar. Não é porque o pastor não está aqui que a palavra de Deus não vai ser ministrada na vida dos irmãos. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Vou chegar no ponto e falar, presbítero Luiz, o que está fazendo na casa do Pai? O que você ajudou? Presbítero Luiz, o que você está fazendo na casa do Pai? O que te impede? Às vezes a gente tem que passar para essa operação, esse sistema das nossas vidas, que às vezes a gente está tão enraizado em tantas coisas que nos atrapalham, que está ao nosso redor, que a gente não consegue perceber para se chegar mais a Deus. Aí a gente pede, uma vez eu ouvi uma frase da minha esposa que ela falou, Senhor, tudo que nos faz ficar longe de Deus, tira, limpa. Eu faço a mesma as palavras dela, Senhor, tudo aquilo que me atrapalhar na minha vida espiritual, que me afasta da tua palavra, me afasta do teu amor, tira, limpa. É necessário muitas vezes. Aí a gente para perguntar, Neide, o que está atrapalhando ao seu redor para você ter uma vida de maior comunhão com Deus? Amém, Alex, o que está te atrapalhando na sua vida profissional, pessoal? O que está te atrapalhando para você ter uma intimidade maior com Deus? Wilson, o que está te atrapalhando para você ter uma vida mais íntegra, buscando mais santidade e ter mais intimidade com Deus? Nós temos que questionar e fazer essa pergunta para o Senhor. Me ajuda. Eu preciso que o Senhor limpe todas as impurezas, tudo que tiver ao meu redor, que me afasta, que me dificulte de ter um relacionamento mais próximo contigo. Eu sei que é difícil, mas eu quero. Limpa, afasta. Eu preciso do teu amor, da tua misericórdia, porque eu não quero ser no final eu falar, corta. Joga fora. Eu sei. Você só serviu aqui para fazer sombra. Não, eu quero aqui você para dar frutos. E muitos frutos. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Arrependimento. Eu até brinquei com a Sheila. Qual o termo, né, irmão? O que a gente poderia trazer de uma mensagem? Você não prega arrependimento. Eu comecei a ler aqui, bateu aqui sobre o arrependimento. Então a gente tem. Poxa, eu preciso se arrepender, eu preciso me arrepender. Eu preciso. Às vezes, a gente cria naquela zona de conforto, está tão bom aqui, está tão tudo certo, o Senhor está me abençoando, está tudo bem.
Mas às vezes tem que dar um chacoalhão para falar o seguinte: sai dessa zona de conforto. A nossa vida espiritual é uma batalha constante. A nossa vida ministerial é uma batalha constante. A nossa vida empresarial é uma batalha constante. A nossa vida é uma batalha constante. Se você não tiver problema, tem coisa errada. Se você não tiver afronta em casa, vai ter coisa errada. Se você não tiver afronta no trabalho, tem coisa errada. Se você não tiver afronta dentro da igreja, tem coisa errada. Não deveria, mas tem. Mas isso o quê? Isso aí vai te dar maturidade. Isso aí vai te dar suporte, maturidade pessoal, maturidade espiritual. Obrigado, Deus. Ah, não pode criticar porque vai embora. Não. Desculpa, para com isso. Se eu estiver errado, por favor, me critiquem. Me critiquem, não tem problema. Cada vez que você me critica, eu vou aprender. Se eu falar alguma coisa que machucou, irmão, me desculpa. Peço perdão. Glória a Deus. Eu não deveria ter falado. Poderia ter falado de uma maneira diferente. Isso é relacionamento com os irmãos. Isso é intimidade com Deus. É intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você fica uma pessoa mais flexível, mais variável. O seu caráter, o que você... ele é modificado. Nós temos que buscar os frutos. Nós temos que dar frutos. Que fruto? Os frutos do Espírito. Amor, unidade, paciência, temperança. Nós precisamos que esses frutos sejam enxertados no nosso coração, que a gente consiga viver plenamente. É difícil. Grande Deus. Às vezes ele tem que tomar duas garrafas de água. Pô, é normal. Se tiver que tomar, toma uma garrafa de água, toma 2 garrafas de água, se for necessário. Qual o problema? Mas o mais importante é que Deus está na minha vida, Deus está na vida de cada um de vocês, está principalmente pedindo e orientando. Eu quero que vocês, meus filhos, deem fruto. Obrigado, Senhor. Sempre fruto. E a gente faz um comparativo, né? Sobre o reino de Deus, que fala semelhante ao grão de mostarda. O homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, que as aves do céu alinhassem aos seus ramos. Nós temos que plantar para poder colher. Glória a Deus. Sementinha pequenininha, mas dá uma árvore grande, sombra. Serve para refrigério, serve para suportar, serve para como casa para os animais, para os pássaros, madeira para as pessoas. É semelhante ao fermento. Na hora que você mistura junto com a massa, espera um pouquinho. Pode ver que você pode pôr fermento à vontade lá. Se você for, não vai crescer na hora. A nossa vida espiritual é igual. Nós precisamos ter o fermento da palavra, conhecimento, para poder o quê? Deixar ela encher nossos corações, vai transbordar alegria, transbordar paz, transbordar brilho de Deus. Tempo de falar, irmãos, o brilho não é nosso. Se você achar que você vai começar a brilhar, cuidado. Você vai ser cortado, jogado fora rapidinho. Mas glórias a Deus. E buscar sempre o quê? A porta estreita. Porque a nossa vida, o nosso caminhar não é fácil. Eu falei uma vez e é verdade. A palavra nos confronta. Porque qual a maior dificuldade de ser crente? Abrir mão do nosso ego. Glória a Deus. Deus não está aqui para nos servir, não. Glória a Deus. Deus está aqui para nos salvar. Ah, mas se não for abençoado, perguntou para Deus se é isso que ele queria. Eu não quero ser somente abençoado, eu quero ser salvo, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida de paz. E essa paz somente quem tem e que pode dar é aquele que tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos conduzindo, nos orientando todos os dias. Todos os dias. Faça esse questionamento. O que
É o celular. O celular de novo. É televisão. É futebol. É o trabalho. Precisamos trabalhar? Sim. É fundamental a gente trabalhar. Porque através do nosso suor a gente vai ter o sustento. Mas para isso a gente tem o quê? Discernimento. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Senhor, dá na medida certa. Às vezes a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. Você quer plantar? Você quer colher? Tem que plantar. Não tem nada de graça. Mas peça ajuda ao Senhor para te dar discernimento. Capacitar cada vez mais. Principalmente para que a gente seja uma árvore frutífera. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Até aqui o Senhor me deu. O Senhor abençoe grandemente. O Senhor efetivamente consiga. A gente vai ter duas mãos. O Senhor nos dá, mas a gente tem que abrir o coração. O Senhor nos capacita, mas a gente tem que pedir e se esforçar. Não vem nada de graça. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Agradeço por esta palavra. Agradeço pela possibilidade de estar aqui. Agradeço principalmente a Deus, que aos pouquinhos vai abrindo essa cabecinha minha dura, teimosa, e principalmente transformando esse coração. E muitas vezes a gente fica endurecido, porque a gente fica irado em ver as coisas que acontecem no mundo. Mas somente a palavra cura, somente a palavra transforma, somente a palavra, a misericórdia do Deus fala: filho, eu estou contigo hoje e sempre até a Canaã celestial. Amém? E graças a Deus. Obrigado.